E estamos aqui com o nosso amigo Francisco, guia local na cidade histórica de Santa Cruz de Cabralha. Sejam muito bem-vindos. Eu vou informar aqui toda a história do local, toda a cultura. Vão saber de coisa que nem Cabral sabia, porque a gente fez o curso e o Cabral não fez. E chegando aqui é só falar com o nosso amigo Francisco. Por favor, sejam bem-vindos. Família, o prédio aqui, o casarão, foi toda restaurada, onde era casa de câmara e cadeia. A parte de cima dela funcionava, cuidado aí, Câmara e Tribunal dos Júris, e embaixo seria cadeia pública e quartel-general. Tudo funcionava no mesmo prédio. Aquele ser julgado em cima já vinha diretamente para a cela embaixo. Na época, a cela dos homens, nós tínhamos o privilégio ou a tortura. Falamos a tortura porque antigamente todos os presidiários seriam navegadores, seriam marinheiros. Imagina para que é navegador, ficar preso aqui olhando pela janelinha, ver o mar bem aqui na frente sem poder chegar próximo, é uma tortura psicológica. A cela das mulheres seria pior, porque ficava nos fundos aonde só viam grades e parede no escuro, mas a maioria das mulheres seriam presas por adultério. Adultério até o século XVIII seria um crime bárbaro, para o castigo ser bem pior, ficava na parte dos fundos. Hoje, primeiro piso do casarão funciona como arquivo público e acervo documental, o segundo piso como exposição temporária. Os senhores percebem que essas grades azuis, dá para ver que é de madeira hoje. Seria um grade de ferro, mas devido ao salito e a marisia que corrói bastante, recolher e substituir por de madeira, cuidado aí, que assim protegem mais. Todo o telhado que tiver na reforma foi trocado em 81. As três originais seriam feitas nas coxas dos escravos. Colocaria o barro mole, que servia para moldar, e endurecendo e fazia as telhas, porque na época não existia formas, são conhecidos como telhas coloniais, e daqui surgiu a expressão feito nas coxas, porque ficariam as maiores e outras menores, umas mais largas, outras mais estreitas, ficaria uma coisa mal feita, sem ser padronizado, daí surgiu a expressão feito nas coxas, feita aí de qualquer jeito. O prédio ele é do início do século XVIII, em torno de 1772. Hoje ele tem aproximadamente 253 anos e até hoje está em pé e firme, como vocês podem observar. Querem conhecer por dentro? Então a impressão nas coxas os mineiros pegou dos baianos. Tudo. Aqui que começou tudo. Tudo. Menino, essa cela aqui é original. Vem de Portugal, na época que não fundia ferro, são completamente originais. Aqui se recebe dos homens, tinha janelinha que tinha um privilégio de ver de vista para o mar. Aqui nos fundos, você pode ver aqui, algum gel que quiser. Aqui seria a cela das mulheres, seria pior porque ficava nos fundos aonde só viam grades. Desse jeito. Do jeito que você está vendo aí. E o pior é que essa cor branca ele dava mais claridade, dá um foco. Antigamente não seria cor branca, era só a parte de dentro, como você mais à frente aqui já. Francisco, mas quais eram os tipos de pessoas que ficavam presas e por quê? Senhora, seriam os escravos. Geralmente os pedreiros eram presos na parte da noite, porque na decorrer do dia trabalhavam em obra de construção. Vocês viram que a cela não tinha sanitário, não tinha banheiro. Então todas as fezes iam ser feitas na cela. Os portugueses na época pegavam sal grosso que servia para tirar aquele odor, aquele mau cheiro, e jogavam em toda a cela. Então a tendência é um preso desse durar em média de 90 a 120 dias, porque eles pegavam enfermidade. Qualquer feridinha, trabalhando de braçal, geralmente fere. Aí se deitar em cima de um podridão desse aí com aquilo ali, essa é a média de 90 a 120 dias. Aqui a escadaria está fechada no segundo piso, porque eles não estão arrumando ainda, decorando ainda para ser reinaugurada a visitação, tá? Pessoal, daqui se vê o nome do nosso país, gente. Brasil de Brasa, vem devido a essa árvore, aqui é o pau-brasil, é só uma muda por volta de 8 para 10 anos. Ela só passa a ser uma árvore adulta depois dos 18 a 20 anos de idade. Observe que o tronco é cheio de espinhos, isso é uma forma de defesa para a própria árvore. A partir do momento que se torna uma árvore adulta, esses espinhos aqui tudo cai. O tronco fica dessa cor, assim, ó, bastante vermelhinha. Esse aqui é o original do pau-brasil. Então é só muda por volta de 8 para 10 anos. Vamos para frente. Esses dois cercados, família, aqui ó, com essa tela verde, é o sítio arqueológico. Antigamente, invasões e ataque tinha que ser marítima.
mas aqui do alto seria um ponto estratégico, dava para se proteger e se preparar de qualquer invasões que fosse haver. Por isso, a segunda vila foi feita dentro dos 2 cercados, mas só foi reencontrar de volta esse ambiente há 25 anos atrás, em maio de 2000. Esse gramado passou por uma reforma, uma restauração total. Foi feita aqui dentro, eu vou chamar vocês para chegar próximo da tela. Foi feita aqui dentro uma pesquisa, uma escavação, e nessas escavações foram encontrados vários fragmentos. Ossos de baleia, ossos humanos, moeda, escova de dentes, várias porcelanas holandesas, gargalo de garrafa de perfume, cachimbos antigos e dedal para a costura. Entre essas peças, algumas louças de Macau. Não sei se a família conhece Macau, é um tipo de louça chinesa. Tudo encontrado nesses 2 cercados. Todo esse material era para estar lá no pé, no casarão, por isso ele funciona como museu. Mas devido à pandemia, o infante esteve aqui no pé, recolheu todo esse material, levou para Salvador, para fazer limpeza e higienizar. E assim que terminar a reforma da cadeia, acabou de fechar, ó. Então esse material ficou de volta para o casarão, ali novamente aberto à visitação. Chegam para cá, senhores, daqui eu vou mostrar aqui um detalhe. Você pode subir aqui em cima. Se você olhar no olhinho da árvore, naquela gaia mais alta, solteirinha, tá vendo um bolinho fofo assim, um negócio tipo uma cara de coquinho? Tá dando? Tá dando? Ali é um bicho preguiça. Essa escadaria começa aqui na parte histórica da cidade e dá acesso à cidade baixa. São 147 degraus. A escadaria é nova, claro, feita aqui há 25 anos atrás. Mas essa rampa, pessoal, esse caminho já é um caminho bem antigo, de onde os escravos usavam para trazer as pedras que vinham 2 arrecifes para fazer aqui em cima essas construções. Então já vinha por esse caminho. Antigamente seria conhecido como Ladeira do Sabão, porque ele é um barro de argila e é um barro bastante escorregadio. Muito sofrimento. Boa tarde. Sofrimento muito, os escravos eram tratados como animais. E hoje assim, você conhece muito descendente aqui daí ainda? Ainda conhecemos bastante. Essa árvore aqui, olha, é uma árvore centenária conhecida como gameleira, mas ela é apelidada aqui nesse local como Malembá engole estaca. Foi dado o nome de Malembá porque quando a árvore era pequena, foram cercadas de estaca ao redor para livrar de uma criação animal destruir. A árvore foi crescendo e abraçando as estacas. Observe que o tronco se encontra completamente torcido porque as estacas foram ficando por dentro. Então é dessa árvore aqui que os índios fazem gamelas, pente de madeira, colher de pau e vários tipos de artesanato é feito com essa árvore. Hoje ela tem 125 anos. Gente, eu vou pedir para vocês chegar mais para cá um pouquinho, para a gente ver melhor. Quer ver que na igreja só tem uma torre, que é aquela peça lá de lá? É informação interessante. Antigamente as igrejas mais antigas da cidade aqui só tinha uma torre e não pagava imposto. Aqui tinha 2 torres e pagaria imposto ao rei de Portugal. Eles consideravam que quando as igrejas tinham uma torre só, seria de um vilarejo pobre, uma cidade pequena. A igreja era inacabada, considerado que fosse uma capela. Quando tinha as 2 torres, seria de uma cidade grande e rica, que tinha condição de pagar imposto ao rei de Portugal, e já era considerado que fosse uma igreja devido às 2 torres. Ou seja, eu estou explicando para a família, a cidade podia ser grande e rica como fosse, eles faziam com a torre só, que era para reembolsando e não pagar imposto ao rei de Portugal. A sonegação, aquele reitinho brasileiro, se a gente for analisar, já tinha um português que começou bem lá atrás, né? É, moçada, é a nossa história. Emocionante, triste, mas é a realidade. Esse mar tão lindo, onde acolheu tantas lágrimas, tantas almas despedaçadas, quantas famílias destruídas nas mãos do rei de Portugal. É até emocionante estar presente aqui em um local desse e ouvindo uma história com uma pessoa que é natural daqui, uma pessoa raiz que tem seus conhecimentos adquiridos ao longo da história. Família, essa cidade baixa, essa aqui ela é a verdadeira Vila de Santa Cruz, fundada em 1535 por Pedro de Campos Tourinho, que é o capitão da Natália da Capitania de Porto Seguro. Daquelas pedras que vocês observem, para lá é o mar, para cá é um rio.
Esse aqui é Rio João de Tiba, é homenagem a um português da época. As pedras, os arrecifes, obras feitas pela natureza, são os quebra-mares da cidade que aguardam e protegem toda a vila de Santa Cruz. Por quê? Se não fossem esses arrecifes, o mar se juntava com o rio e invadia toda a cidade aqui de Santa Cruz Cabrália. Então são as pedras que protegem a cidade. Estão vendo aquela ponta lá, aquela praia? Lá na ponta. Daqui de Santa Cruz Cabrália, voltando sentido Porto Seguro, 7 km, chegar naquele local. Aquele local ali foi o primeiro local em que Pedro Álvares Cabral desembarcou das naus, das caravelas, pisou em terra firme e falou: estamos em um porto seguro. Por isso, toda essa costa passou a se chamar Porto Seguro. Depois daquele local passou a se chamar Coroa Vermelha. Por quê? Quando a maré baixa, a maré seca, flutua uma imensa coroa de areia para dentro do mar, o pessoal chama de caminho de Moisés. Devido ao reflexo do sol que bate na areia, isso acontece até hoje, realmente ela ia ficar bastante vermelhinha, por isso passou a se chamar Coroa Vermelha. Então ali que é o local da primeira e a segunda missa no Brasil, ou seja, o local que tudo começou. Quando o cabal chegou naquela praia, deram 3 nomes. Ilha de Veracruz, porque ele pensasse que fosse uma ilha. Terra de Santa Cruz, porque ele achasse que fosse uma terra firme. E finalmente o Brasil, porque existia diversas madeiras cor de brasa, passou a se chamar pau-brasil. Então o nome do nosso país, Brasil, veio de brasa. Brasa, Brasil. O cemitério no fundo da igreja, pessoal, antigamente seria o cemitério atual da cidade, porque é difícil morrer criança, só se morre mais gente da velhice, porque a terra é bastante sadia. O nome do cemitério chama-se Passal. Foi dado ao nome de Passal porque na época os portugueses não acreditavam em morte. Para eles, quando as pessoas faleciam, seria uma passagem para uma nova vida. Hoje ele é utilizado até hoje para quem tem jazigo no local, aquelas famílias tradicionais. Digamos que a pessoa nasceu lá em Porto Seguro, vindo morar aqui, falecendo e sepultado em outro cemitério mais novo, em outro bairro. Pessoal, como eu falei para você lá no início, família, olha, essa aqui ela é a 4ª igreja mais antiga do Brasil, porém da Costa do Descobrimento. Por que essa aqui é a 4ª? Porque a primeira e a segunda fica lá no outro centro histórico em Porto Seguro. A primeira seria de 1526, que ela é a igreja da Misericórdia. Segunda, 1535, que é a igreja de Nossa Senhora da Pena, não é da Penha. Terceira igreja mais antiga do Brasil fica do outro lado da balsa, lá no Arraial da Ajuda, que ela é de 1549. Essa aqui ela é a 4ª. Essa aqui ela é a igreja da Matriz, cuidado aí. Ela é a igreja da Matriz Imaculada por Nossa Senhora da Conceição, que por sinal, antigamente ela seria a padroeira do Brasil, porque ela seria a padroeira de Portugal, que é lá até hoje. O piso por dentro foi trocado. Antigamente seria o barro batido, ele é um piso quadriculado, hoje é um estilo português na original. Só que essa aqui, gente, ela já é do início do século XVIII. Ela é de 1700. Eu posso ir lá ver meu pai? Eu digo, pô. Se encontra com 310 anos de história e até hoje ela funciona normalmente. Temos missas, casamentos e batizados. Só uma curiosidade, hoje um casamento custa que valor aqui? Por volta de 5 mil. 5 mil reais. Isso. Família, esses alicerces aqui, essas ruínas aqui, antigamente seria uma ruína desconhecida, porque ninguém imaginava nem o que seriam. Segundo as pesquisas que foram feitas lá no arquivo, no caso que a gente passou primeiro nos nossos cursos, afirma e comprova que isso aqui ia ser, não foi. A primeira escola, primeiro colégio dos jesuítas no Brasil. Não chegou a ser terminado de construir porque houve uma paixão entre a Índia e o português, teve a revolta dos índios e não deixaram construir. O nome da Índia chamava-se Inayá, apelidado como Bastira. O nome do português chamava-se Diogo Álvares Correia, apelidado por Caramuru. Ele seria o deus do fogo e filho do trovão, ou seja, ele colocou fogo no álcool, ajuntaram para os índios, dizendo que iria secar os rios, que eu acabei de apresentar para vocês, e secar o mar.
Só que na época os índios não conheciam o álcool, porque o álcool veio com os portugueses, achava que seria água. E nunca tinham visto água pegar fogo, então foram se reunindo, se entregando ao português, considerou que ele fosse aí um bruxo ou um deuses da época. Detalhe, essas partes vermelhinhas ladrilhos são tijolos português. Vinham de Portugal como lastro, para quê? Para controlar o peso. Na época as nossas caravelas seriam bastante leve. Com o lastro forrado de tijolo, as embarcações ficavam bem mais pesadas e balançavam menos, servia para equilibrar. Não é da senhora não, moça? Equilibrar o peso. Então eles traziam os tijolos e fariam uma bela troca injusta, é claro, que levavam em troca daqui ouro e pau-brasil, também como lastro novamente. Bela troca, vocês traziam tijolo, que é pedra, e levar ouro. Chega um pouquinho mais próximo. E levar ouro e pau-brasil. Família, essas partes clarinhas que vocês podem ver, ó, de fora a fora, são pedaços de ossos de baleia, carvão vegetal, os pedacinhos de carvão, você vê que cá embaixo, ó, é bem maior. Pedaço de carvão, chega para cima, tijolos português. Agora, essas pedras maiores com algumas ostras, desce, e algumas conchinhas, veio 2 arrecifes pelos ombros dos escravos, para vocês entenderem um pouquinho melhor. O óleo da baleia com barro e areia servia para dar liga na massa, e os ossos da baleia seriam triturados para fazer o calcário, pois na época não existia cimento e assim seria feito antigamente as construções. Os alicerces, as ruínas, seria de 1504, hoje se encontra com 521 anos e até hoje está em pé e firme, como vocês podem observar. Lembrando a vocês aqui, ó, todo esse material aqui exposto, tá vendo aqui exposto, é o mesmo material da igreja e da cadeia. O material seria o mesmo, por isso é original. Gente, já acabaram de conhecer em Cabral a parte principal, que é o centro histórico. Lembrança de Coroa Vermelha, Bahia. Lembrança da primeira missa do Brasil. Lembrança da Costa do Descobrimento. Lembrança de Nossa Senhora da Conceição, Bahia. Lembrança do Senhor do Bonfim, Bahia. Gente, eu quero fazer geleia daquela frutinha agora. Belíssima praia de Coroa Vermelha. Não foi desta vez que conhecemos o imponente Caminho de Moisés, devido à maré estar alta. Para mim é uma grande gratidão e satisfação estar presente aqui neste marco histórico, onde se inicia a nossa história, onde em 26 de abril de 1500 foi celebrada a primeira missa, como relata a carta de Pedro Álvares de Caminha. Aqui ontem Pedro Álvares de Cabral desceu com sua esquadra e assim foi celebrada a primeira missa pelo padre Henrique Soares de Coimbra em 26 de abril de 1500. Aqui é a aldeia indígena Pataxó, Coroa Vermelha, local onde foi celebrada a primeira missa do Brasil em 26 de abril de 1500. Sejam bem-vindos. Uma pracinha bem legal aqui, aldeia Pataxó. Sejam bem-vindos ao Museu Indígena. Uma bela história, um belo local, digno de se visitar. Pagamos apenas R$5 pela entrada, um valor digno, pois é uma rica cultura que conhecemos aqui, da cultura Pataxó. Conversamos com índios, conhecemos vários costumes, vários contos, causos. É o início de tudo. Começou aqui, em Santa Cruz de Cabralha. Sim, estamos em Coroa Vermelha, onde fica a aldeia Pataxó. Mas lembrando que Coroa Vermelha, apesar de ser um local bem grande, bem extenso, com várias casas, mansões, resorts, hotéis, pousadas, é um distrito da cidade de Santa Cruz de Cabralha. É aqui onde tudo começou.
E aí, já deu seu like? Ative o sininho, é isso mesmo. Mas antes de ativar o sininho, se inscreva em nosso canal. Está gostando de nosso vídeo? Compartilhe. Se não está gostando, compartilhe esse mesmo. Deixe aqui suas críticas, seu comentário, tanto construtivo como negativo. Através deles que vamos tentando a cada dia melhorar os nossos vídeos. Ao menos tentar. Vamos juntos e misturados na alegria desse povo maravilhoso, esse povo indígena Pataxó, aqui no sul da Bahia, na Costa do Descobrimento, onde tudo começou. É o nosso início, a nossa história. Que passeio maravilhoso, com grandes descobrimentos. E lembrando que para fazer o passeio, conhecer, contemplar o belíssimo, imponente Caminho de Moisés, você deve consultar seu agente de viagem, buscar mais informações, pois o Caminho de Moisés, a coroa vermelha, é possível se contemplar quando a maré está baixa. Fica a dica! Educação é um direito, mas tem que ser do nosso jeito. E caminhando pelo comércio da aldeia Pataxó, com certeza você irá agradar de vários objetos pessoais e também levar aquela lembrancinha com preços acessíveis. Os preços são bem atrativos e os produtos maravilhosamente feitos com capricho pela a família Indígenas Pataxó. Uma pequenina e bela capela construída aqui ao lado, em frente ao marco da primeira missa rezada no Brasil.
pegamos um grande engarrafamento de Santa Cruz de Cabralha até chegar em Porto Seguro. Demos uma pausa aqui no restaurante Fornalha, um belíssimo restaurante com guloseimas incríveis e o preço R$ 89,00 o quilo. Para Porto Seguro, um preço, em minha opinião, até em conta. E você, o que acha? Deixa na descrição se achou caro ou barato.